tarde, Anabela. Está comigo o deputado do Partido Socialista, Rui Paulo Figueiredo, que se prepara então para fazer a primeira reação aqui nos espaços perdidos da Assembleia da República à requisição civil decretada hoje pelo Governo e a quem pergunto se justifica esta requisição civil anunciada hoje pelo Ministro da Economia e como é que vê também o comentário que o Ministro fez sobre a última vez que a requisição civil foi decretada foi precisamente num Governo do Partido Socialista também. Importa perceber como é que chegámos até aqui. O Governo, mais uma vez, demonstra que é um Governo esgotado, incapaz de dialogar com os partidos políticos, de corresponder aos desafios dos partidos da oposição para dialogar, incapaz de estabelecer compromisso e estabelecer plataformas de diálogo com os sindicatos. É um Governo absolutamente intransigente. Está sempre numa postura de quero, posse e mando. É um Governo movido a preconceitos ideológicos. Um Governo que propôs aos sindicatos um grupo de trabalho, mas que, pelos vistos, era um grupo de trabalho que de nada valia, porque, face a pontos que eram precisos discutir e dialogar, e era essa a proposta e o compromisso dos sindicatos, com esse diálogo, retirarem a greve, o Governo não deu nenhuma contrapartida. E todos nós percebemos que, se era para ser um diálogo a sério, os resultados desse diálogo teriam que ser inseridos no processo que estava em curso e que, portanto, deveria ser um processo que parava. E por isso nós achamos que este Governo está absolutamente esgotado. É preciso uma nova política, uma nova maioria, um Governo liderado pelo Partido Socialista. E um Governo liderado pelo Partido Socialista, deixe-me dizer-lhe, não privatizaria a TAP. É um Governo que não teria permitido que esta situação chegasse até aqui. O António Costa, o secretário-geral do Partido Socialista, é bem conhecido por estabelecer diálogos, estabelecer compromissos, que é tudo aquilo que este Governo não tem conseguido fazer. Sobre a requisição civil propriamente dita, não colhe o argumento de que é uma altura especial, os argumentos do Governo invocados esta manhã? O problema não é a decisão do Governo. O problema é que o Governo devia ter evitado chegar até aqui. O Governo devia ter estabelecido um compromisso com os sindicatos. O Governo só dialoga em última instância. O Governo quer acelerar uma privatização que está muito longe de ser consensual na sociedade portuguesa. É um Governo que quer, no fundo, fazer tudo aquilo que ainda quer fazer de um modo muito acelerado. Não é só na TAP. Este Governo, o Primeiro-Ministro, está com uma obsessão por tudo privatizar, por tudo concessionar. É um Governo que não salvaguarda os interesses estratégicos nacionais. É assim na TAP, é assim na PT, é assim nos transportes de Lisboa, foi assim na Simpor. Podia estar aqui a tarde toda a dar exemplos. É um Governo que não dialoga com ninguém. É um Primeiro-Ministro teimoso, intransigente, que tem um preconceito ideológico contra a presença do Estado na economia, contra a gestão pública e contra a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais que agora invoca, mas que se tem dimitido de salvaguardar. E privatizar a TAP num clima de instabilidade, quando o Governo devia promover a estabilidade, em nome de um pseudo-desenvolvimento económico, quando este Governo está muito longe de defender políticas de apoio ao crescimento económico, é tudo aquilo que o país não precisa e é uma atitude absolutamente lamentável por parte do Governo. Eu respondo a todos, mas um de cada vez, por favor. Eu acho que estava aqui primeiro. Agora uma pergunta novamente sobre os argumentos invocados pelo Governo para decretar a requisição civil. E a referência ao Governo que decretou a última vez que tinha António Costa como Ministro dos Assuntos Parlamentares em 1997. Aquilo que nós nos movemos é no plano dos princípios, no plano das políticas e não tanto estar a comentar casos e incidentes particulares, por muito relevantes que sejam. O ponto é o seguinte. Primeiro, nós entendemos que não é necessário privatizar a TAP e que isso prejudica gravemente a economia do país e o interesse nacional. Segundo, a argumentação de o Governo que
tem metido os pés pelas mãos sobre este assunto. Ainda hoje o Ministro Pires Lima, mais uma vez, veio, no fundo, transler aquilo que disse a Comissão Europeia. A argumentação que não é possível capitalizar a TAP ou fazer a TAP desenvolver-se apenas e só de outra qualquer maneira, não é rigorosa, não é verdadeira e é mesmo falsa, porque nós temos variadíssimas possibilidades de resolver esta situação, capitalizando a TAP, ter auxílios legais à empresa. E, portanto, logo desde aí, este Governo está absolutamente equivocado naquilo que são as suas soluções. E tem sido uma grande contradição, porque o Ministro Pires Lima, ora vai reafirmando que quer privatizar a TAP, ora diz que não é uma inevitabilidade, depois temos o Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças a dizer que é tudo uma grande destruição, depois o Ministro diz que é impossível, depois vem o Secretário de Estado cobrir a asneira do Ministro e diz não, ele queria dizer que era impossível porque tinha um plano que tinha que ser apresentado, que implica despedimentos. Isto são tudo situações de fantasia. A verdade é que o Governo nunca teve outra solução em cima da mesa, nunca fez nenhum tipo de proposta ou de auscultação à Comissão Europeia sobre esta matéria, não dialoga com os partidos da oposição, não consegue estabelecer plataformas de entendimento com os sindicatos. É um Governo que prejudica a TAP, prejudica as pessoas, prejudica o país, prejudica a economia. E podem fazer toda a conversa que quiserem sobre todas as situações e todos os episódios, mas a verdade é só uma. Este Governo está esgotado, o país está farto deste Governo e é preciso um novo Governo liderado pelo Partido Socialista. Agora a pergunta se o PS é contra ou a favor da medida anunciada hoje, a requisição civil. O PS, Pedro, podem fazer as perguntas às vezes todas. O PS é contra termos chegado até aqui. O PS, várias vezes esta semana, apelou ao entendimento. Várias vezes, pela voz do seu secretário-geral, também se disponibilizou para conversar com o Governo. E importa é como é que saímos daqui. E do nosso ponto de vista, nós saímos daqui não privatizando a TAP. Muito obrigado.